Neste bloco, nós vamos falar sobre significação contextual de palavras e expressões. No direito, eu fico pau da vida, sabe? Que, no português não pode ter discussão, né? Mas no direito pode. Quando eu tô aqui com os meus amigos do Estratégia, lá, nos nossos encontros, morro de inveja. Porque eles ficam assim, a jurisprudência tal. Aí às vezes eu falo assim pro Felipe Lucas, ô Felipe, raiva dessa jurisprudência aí, raiva. Porque a jurisprudência muda, mas no português o aluno fala assim, que bobeira. Se a gente fala que no português há duas visões, aí o aluno fala, que bobeira, palhaçada, qual é a resposta? Por que um discute com o outro, o gramático implica com o outro gramático, já viu? Mas isso é porque é português. Português é assim, é disciplina que, sabe, se fosse direito, não, é porque saiu a jurisprudência tal que foi publicada no... então, meu sonho é que eu possa dizer que foi a jurisprudência tal. Só que eu tenho uma notícia para te dar. Existem jurisprudências também na língua portuguesa que você deve respeitar, assim como respeita no direito. Só que fique tranquilo que não é nada demais. Sabe como é que isso vem em prova? Eles colocam muito em prova nesse assunto. Por que eu estou falando disso? Porque esse assunto aqui é briga de gramático com os dicionários. Hoje existe uma leva de discussões, estudos nas academias, nas universidades, na nossa área, na área de letras. Há uma briga, tipo jurisprudência, uma briga de autores que questionam os dicionários. Sabe? Mas como assim, André? Dependendo da questão, a banca contradiz o dicionário. Mas, Adriana, dicionário não é lei? Não, dicionário não é lei. Como Constituição. Não, dicionário não é lei. Tá? Gramática também não é lei. Então, não existe assim, desobedeceu, vai preso. Não existe isso. Entendeu? Sabe o dicionário que você sempre confiou? Sempre confiou, né? Você fala, pô, tava aqui, ele não é lei. Mas por que isso está caindo em prova? Porque hoje se questiona aquele estudo tosco de dicionário que a gente fazia lá no passado. Você nunca não? Você nunca? Pois é, eu estudei dicionário. Então eu ficava estudando, decorando. Eu tenho uma amiga cujo pai falava que ela só ia poder sair para brincar, nunca me esqueço. A gente queria brincar com ela. O pai a fazia todo dia pegar 5 palavras do dicionário e memorizar. Ela só sairia se soubesse as 5. Hoje ela é professora de português e inglês. Pelo menos serviu para isso, né? Mas eu ficava olhando aquilo e falava, gente, mas ela está decorando isso aleatoriamente. Eu já pensava assim, na sua prova é assim que vai cair. Não aleatoriamente. Não tem esse negócio de palavra aleatória, decorei porque o meu pai fazia que eu decorasse 5 palavras por dia. Não é mais assim. As academias estão questionando esse ensino. E agora, esqueça o dicionário. Esqueça para resolver essas questões. Claro que consultar o dicionário, eu brinco, esqueça, mas é claro, consultar o dicionário é bom, mas não é ele que vai decidir. Pegou uma palavra difícil, Dri, eu estava lá resolvendo a questão, aí vinha a palavra sórdida. Difícil essa palavra para mim, eu não conheço. Tá bom, aí é difícil? Tudo bem. Depois, resolva a questão primeiro. Não consulte o dicionário antes da questão. Esse é o meu conselho. Porque se você consultar, você não vai aprender a resolver questões de significação de vocábulos, porque a significação é contextual. Então, você vai lá, resolve com o seu feeling. Tipo inglês, sabe? Inglês, a gente não... Inglês, como é que você estudou inglês, outra língua? Você não sabia o significado daquela palavra? Você ia pelo contexto. É assim que se quer hoje no português. Depois você vai ao dicionário para ampliar os seus conhecimentos, mas não é ele que vai decidir a questão. Não é o dicionário. O dicionário não manda mais como mandava. O dicionário não manda mais como mandava. Era uma vez o dicionário.
Aí chegou o contexto. Aí o contexto virou para ele e falou assim: meu bem, jurisprudência nova. Significado: dicionarizado está demodé. Se você estudou assim, ferrou. Esqueça, não tem mais, tá? Aí o contexto chegou para ele e falou: acabou, agora é a minha jurisprudência. Tá bom. Como assim? Contexto, campo semântico. Você entende? Então, o que a banca vai fazer? O que as bancas fazem? Pegam aquela palavra e jogam num contexto. Contexto é sentido. Os sentidos, acepções, que uma única palavra apresenta quando inserida em contextos diversos. Sabe qual é a moda? A moda não é mais dicionário, a moda é polissemia. Polissemia está na moda. Dri, como assim moda? As bancas gostam de polissemia. Por quê? Porque uma mesma palavra pode ter vários significados. Então, por que está na moda? Porque é uma forma de você dizer dicionário, não adianta ir até você, é no contexto que a pessoa vai saber. A polissemia quer dizer, ela depende do contexto. A polissemia não depende do dicionário, ela dá adeus ao dicionário. Você entendeu? E por que você está falando isso para mim, Dri? Porque agora eu vou fechar o vídeo com 5 frases. 5 frases retiradas de provas de concursos. O que eu quero demonstrar? Esse item de qualquer edital, significação contextual de palavras. Então, o que eu quero aqui? Demonstrar como é que você vai resolver as questões de concursos. Como? Olhando para a palavra no contexto. E aqui eu fiz como as provas fazem. Eu te dei opções entre parênteses. Não te dei a palavra aleatória, eu te dei opções, tá bom? Aí você vai decidir qual delas você vai marcar. Marque a palavra ou expressão entre parênteses que contextualmente, e não, segundo o dicionário, tem o mesmo significado que é sublinhada nas frases abaixo. Vamos? Então, para fechar, 5 frases retiradas de prova. Leitores que só desejam histórias. Desejam. Nesse contexto, almejam em ou buscam por? O que estaria certo dizer? Está falando de quê? Desejam, almejam em histórias ou buscam por histórias? Nem adianta ir ao dicionário, já falei, pare com isso, porque se você for ao dicionário, você vai ver que desejar pode ser almejar ou buscar. Não é isso que vai resolver sua vida. Setas. Como assim setas? Você vai ler o que está nos arredores. Leitores. Leitores e histórias. Leitores e histórias. É assim que você vai resolver a questão. Desejam. O que está nos arredores de desejam? Leitores e histórias. Leitores podem, nesse caso aí, eles estão almejando histórias ou eles estão buscando por histórias? Entendeu? Gabarito. Buscam. Deixa eu circular. Buscam por histórias. Você entendeu? Dri, encrenquei com almejam em. Tô encrencando com buscam por. E aí, o que as bancas vão fazer? Elas vão desviar a sua atenção. Almejam em, pode, Leitores que só almejam em histórias. Dri, se fosse regência. Bom, se fosse regência, eu teria um problema com regência, porque quem almeja, almeja alguma coisa. Mas não é por isso que a assertiva está errada. Entendeu? Pegou? Entendeu o que eu falei? Mesmo que eu retirasse o em, é questão de significação vocabular e não de regência. Então tem que tomar cuidado com essas questões para você não viajar.
O verbo é transitivo direto, tá bom? Vamos mais? Continue comigo, ó. O que estamos treinando aqui? Reescritura de vocábulos. O tempo é meado do século. Tá. Aí a letra A diz, aquém da metade. A letra B diz, bem próximo à metade. Qual delas é a resposta? Olhe para o contexto. O tempo, século XIX, ele está querendo dizer que era aquém da metade do século XIX. Tem que colocar na frase, tem que inserir aqui, ó. Aquém da metade do século XIX ou bem próximo à metade. O que meado queria dizer nesse contexto? Aquém da metade quer dizer menos da metade, né? Antes da metade. Tudo bem? É isso que ele quer dizer? Ou bem próximo à metade. Quando ele diz o tempo é meado do século XIX, ele está trazendo uma ideia de aproximação, não é isso? Então é como se ele dissesse mais ou menos século XIX, ali mais ou menos pela metade. Bem próximo à metade. Entendeu? 3. O comprovante de imunização precisa também ser exigido, ao menos, para os alunos maiores de 12 anos. Aí a banca, lá na questão, ofereceu, entre outras opções, essas duas. Aí o candidato teria que dizer qual delas substituiria o ao menos. Contexto, vou ao contexto, que são os arredores. Ó. Ele está falando o quê? Ele está dizendo que o comprovante de imunização ser exigido para os alunos maiores de 12 anos. Nas escolas que agora iniciaram o ano letivo. Então, vamos lá, vamos entender o contexto. O que ele está dizendo? Que esse comprovante de imunização, ele teria que ser exigido, pelo menos, para essas crianças de maiores de 12 anos. Pelo menos para eles. Se não para todos, pelo menos para eles. Nesse contexto, ao menos, diz respeito a no mínimo. Entendeu? É assim que eu quero você resolvendo a questão. Dri, discordo, quero entrar com recurso. Saber que essas questões de significação de vocábulo nunca aceitam recurso? Olha, eu vou dizer, há bancas em que a gente junta o dicionário e nada adianta. Por quê? Porque quando elas são elaboradas mesmo com pegadinhas, entendeu? Ó, 4. Segundo informações seguras, lá estavam fabricando dinheiro falso brasileiro em volumes assustadores. Aí a banca foi lá e perguntou se volumes assustadores é o mesmo que tamanhos assustadores ou quantidades assustadoras. Ora, você que já está aí vacinado, começando a entender essa história, ele está falando, ó, volumes assustadores, tá mandando seta para onde? Volumes assustadores está mandando seta para dinheiro. Dinheiro, nesse contexto, tem a ver com o tamanho do dinheiro ou quantidade do dinheiro? Entendeu? Você tinha que ver que volumes aí tá mandando seta para dinheiro. Em outro contexto, volume pode ser tamanho, mas nesse contexto não. Então, quantidades assustadoras. Agora vamos para a segunda parte. Evitando assim, aí de novo, ó, significação, reescritura, vou trocar os rigores da alfândega. Tá, troco por rigores da alfândega, atitudes rudes ou ações meticulosas. Se você for ao dicionário, rigor pode ser algo rude, pode ser algo meticuloso. Como eu vou saber? Contexto. Não é dicionário, é contexto. Fui ao contexto. Vi que rigores aqui manda seta para alfândega, navios. Pessoal lá que está trabalhando, aqui entre nós, atitudes rudes não, né? Apesar de às vezes, né? Às vezes dá, né? Às vezes, mas não é. Ações meticulosas, porque tem a ver com alfândega, navios.
Aí não tem nada a ver com atitudes rudes. Pegou? Entendeu? 5, última. Essa aí tá fácil. É muito difícil. Ó, olhe para mim, você que está assistindo esse vídeo, tente resolver a questão junto. Não deixe só para anotar o gabarito, para você pegar manha disso. É difícil resolver esse tipo de questão. Tem gente que subestima, é difícil. Então, faça junto. Ó, quem proclamou a independência não foi São Pedro. Você devia se envergonhar de chutar umas respostas tão estapafúrdias. Chutar umas respostas é arriscar uma resposta ou é falar com convicção? Nesse contexto, não está ligado a uma informação que foi negada? Não foi São Pedro? Então, veja, e o que ele está fazendo ali? Ó, ele não sabe, né? Se ele não sabe, ele está fazendo o quê? Arriscando uma resposta. Esse aí é até mais fácil, né? Que quando a gente fala chutar, a gente está arriscando mesmo, né? É isso. O que você estudou aqui? Você estudou significação contextual de palavras e expressões. O que você aprendeu? Aprendeu que o significado de uma palavra está vinculado ao contexto. Que você pode ter até alternativas que tenham duas respostas, duas alternativas certas, com o mesmo significado dicionarizado, mas aprendeu que, se o direito tem jurisprudência, por que o português também não pode ter? A jurisprudência da banca não é a do dicionário. A jurisprudência da prova de concurso público é o contexto. Entendeu? É isso aí.